Boa noite, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. A Ed Franco Camargo, a Lilian Silvia, Fábio Rei, Dani Kubiak, do Rio Grande do Sul, a Adriana Airoldi, Lilian Silva, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo, Sônia Pontalti, estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook. Espero que tudo esteja bem com você. Boa noite a todos, minha querida Cíntia Malzone Biscuit, Denise Arruda Lopes, a Alessandro Barbosa, 52, boa noite, meus amigos, meus irmãos, Fúvia Feitosa, a 10, Cavaza, Camarson, sejam todos bem-vindos, Sandra Magaroto, que Deus possa te abençoar e proteger, a Cláudia Regina Fávaro, estou lendo o nome aqui do Instagram e do Facebook, Abraão Salomão Júnior, que sempre está conosco também, a Carol Bartolomeu. Hoje eu tive podcast, mas eu fui o entrevistado, é um podcast gravado, vai passar acho que na próxima sexta-feira. E foi lá em São Paulo, Márcia Lima, que também sempre está conosco, a Nádia, 4353, a Magna, Adri San, 17, Edilson Boranga, a Pri Laboisier, espero que esteja certa a pronúncia, a Tereza Gils. Vamos lá, hoje eu vou falar um tema duro de falar, verdades difíceis de ouvir. A Fúvia Feitosa, a Camolés, descobri há pouco tempo suas lives, você não sabe o quanto isso tem feito bem para mim, fico contente, minha irmã, fico muito contente todas as noites, sempre que possível, de vez em quando eu chego 3 horas da manhã, 2 horas da manhã de um compromisso, aí eu não tenho condição, por isso que eu não vou fazer live 2 da manhã, mas eu chegando a tempo, eu faço a live. Por exemplo, hoje eu estava em São Paulo, estou aguardando as fotos da pessoa mandar para eu postar, mas tive live hoje bem longe daqui, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mas aqui eu chego, tenho outros compromissos, cheguei a tempo, graças a Deus, aqui naquela correria eu chego, já ligo tudo aqui, eu vou me arrumando aqui, eu penteando o cabelo aqui ao vivo, mas dá certo. Hoje o tema é verdades difíceis de ouvir, mas muito importantes de falar. A Tabajara Vale, deixa eu pegar a minha garrafinha com água, meu copo com água, as pessoas estão se conectando e sempre que é live tem oração no final. Sempre que é live tem um tema novo ligado à espiritualidade. Sempre que é live tem tratamento espiritual à distância. Eu estou com sede, com a sua licença eu vou beber um pouquinho de água. Estou dando um tempinho para começar o assunto, para as pessoas se conectarem, mas aqui está, com licença. Carmen Giolo, Alencar, Ivanil, nossa querida Ivanil Alencar, Adriquinha Moraes. Meus irmãos, vamos lá, alguns pontos importantes de verdades difíceis de ouvir, também difíceis de falar, mas são muito importantes para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá. O chamado espiritual, quando você é chamada espiritualmente, ele vai exigir muito de você. Por quê? Porque o trabalho espiritual é muito sério, é muito trabalhoso, é de muita responsabilidade, porque vai mexer com vidas. Vai mexer com vidas eternas, vai mexer com espíritos eternos. Então imagine a importância que tem daquilo que você fala, daquilo que você diz, daquilo que você faz, da lição que você leva. O trabalho espiritual, o chamado espiritual, vai exigir muito de você. Até mesmo que você fale de cura enquanto sangra. O chamado espiritual vai exigir muito de você. Até mesmo que você fale de cura enquanto está sangrando. Entenda bem, aquele que foi chamado espiritualmente para a sua missão não pode escolher dia bom ou dia ruim. Dia que chove ou dia que não chove. Dia que eu estou perfeitamente descansado, dia que eu gostaria de ir ou que eu não gostaria. Quando eu gostaria eu vou, não existe isso. Isso é como um pronto-socorro. Pronto-socorro, chegou a pessoa infartada, chegou a pessoa baleada, o médico está lá, ele não pode ficar pensando, hoje eu não estou muito bem, não vou hoje. Hoje eu estou indisposto,
que eu comi um doce, deu refluxo, então eu não vou, não existe isso, é agora, a hora é já, o momento é agora. Então, algumas vezes a pessoa vai falar de cura, de esperança de paz, doente, na dúvida, com os problemas dela, enfrentando uma guerra interior. Nós não podemos nos dar ao luxo de falar, eu só trabalho no bem quando eu estou bem. Eu só faço bem quando eu estou bem. Esse é um luxo que nós não temos. Esse é um luxo que não nos compete. Portanto, à medida em que você vai crescendo no trabalho, isso é o que separa amador de profissional na tarefa do bem. Os amadores querem fazer o bem quando estão bem. Eu quero falar de paz quando eu estou em plena paz. Eu quero falar de amor quando eu estou sendo amado e amando a todos. Vai ter que aprender a falar de amor quando foi traído. Vai ter que aprender a falar de amor, muitas vezes sendo odiado. Vai ter que aprender a falar de compreensão, muitas vezes sendo incompreendido. Não espere nesse mundo que está doente da alma, doente do coração, compreensão, paz, amor, um caminho asfaltado e colocado cheio de pétalas de rosas, quando você está enfrentando uma guerra interior. Então, quando você é chamado espiritualmente, você vai ter que aprender. Algumas vezes, isso não é todo dia, não é toda hora, mas você vai ter que aprender algumas vezes a falar de cura quando você está sangrando. A vontade era deitar e chorar. Você acha que nossa irmã Selma Lamonier pedindo oração para a sua mãe Luci? Vamos orar sim, minha irmã, daqui a pouquinho, tá bem? Alessandra Previato, seja bem-vinda. Graciete Pavão. Nem se você acha que, por exemplo, nas palestras, eu tenho palestra todo dia. Compromisso, pelo menos, eu tenho todo dia. Por exemplo, eu não tive palestra presencial, mas tenho live e tive um podcast. Eu estive 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mais 2 horas lá. Então foram 6 horas. Você acha que sempre eu estou muito disposto, dormi bem, estou feliz, alegre, sem problema nenhum. E quando eu estou assim, eu faço palestra? Nunca, nem questiono isso. Tem que aprender a fazer com dor de cabeça, tem que aprender a fazer angustiado. Muitas vezes a angústia chega por um problema grave. Tem que aprender a fazer a palestra e ter recebido 10 minutos antes uma notícia trágica e mesmo assim tem que fazer. Por quê? Porque é o compromisso, é a palavra. Os espíritos de luz, quando nos usam para a prática do bem, não necessariamente porque nós estamos muito bem, mas porque nós nos predispomos a trabalhar. Então, sempre é importante trabalhar no bem, aconteça o que acontecer. Então, essa é a nossa primeira verdade difícil de ser ouvida. Quando você é chamado, descobre o chamado espiritual, você tem que estar disposto a falar de cura até quando está sangrando. Essa é a nossa primeira verdade. Vamos passar para a segunda, que ainda é mais dolorida que a primeira. A Fúvia Feitosa, como parecer sempre pleno assim? É porque isso não quer dizer que a minha realidade inteira eu tenho. Muitas vezes eu estou com problemas gravíssimos para serem resolvidos. Meus ou dos outros. A gente tem problema, eu lido com muita gente, conheço muita pessoa, sou homem público, mas você tem que separar. Fala assim, agora chegou a hora da missão. Agora chegou. Como um médico que é cirurgião, você acha que ele só vai operar o dia que ele está muito bem, feliz, alegre, não tem problema nenhum? Não é assim. Eu não posso escolher clima, não posso escolher tempo, não posso... Existem determinadas tarefas que você não pode escolher clima, não pode escolher tempo. Se as pessoas sorriem para você ou te vaiam, tem que ser por causa do seu profissionalismo. Do profissionalismo aqui não é fazer sem coração, mas é aquilo, saber que você faz dando tudo de si, que é o que vai decidir a sua vitória ou não. Então tá aqui, ó, Graciete Pavão, devemos cumprir com nossas responsabilidades. Sim, com toda certeza. Perdão que eu cheguei com sede. Vamos lá. Essa segunda verdade é difícil de ser dita, difícil de ser ouvida, mas pense numa verdade verdadeira. Algumas pessoas da sua família, infelizmente, gente, eu vim com um negocinho no olho aqui, me desculpa, tá? Não deu nem tempo de eu tirar, tá com uma coceira aqui. Algumas pessoas da sua família, vamos lá. Algumas pessoas da sua família
viajarão quilômetros, muitas vezes 1000 quilômetros, para te enterrar. Mas serão incapazes de atravessar a rua, atravessar a cidade para vir te apoiar e vir te ajudar. Se prepare para isso. É ruim de falar, é ruim de ouvir, mas é importante de dizer, para você não cair em nenhuma ilusão. Eu vou repetir. Algumas, não são todos, algumas pessoas, imagine a sua família, seus primos, primas, tios, tias, primo de primeiro grau, de segundo grau, tio de primeiro grau, de segundo grau. Imagina lá, você tem uma família aí grande, espalhada por esse Brasil, quem sabe pelo mundo. Algumas pessoas da sua família viajarão centenas de quilômetros por causa do seu velório, para te enterrar. Mas muitos deles serão incapazes de atravessar a rua para vir te ajudar. É duro isso, mas é importante saber que existem coisas que é entre você e Deus e mais ninguém. Nunca se esqueça disso. É triste, a Graciete Pavão, verdade, muito triste, mas é a realidade. A gente acha que só porque é parente, não é parente. Eu tenho muitos primos, muitas primas, muitos tios, e eu posso contar com todos. No dia do seu velório, eles vão aparecer. Mas no dia em que você estava vivo, eles nunca deram as caras. No dia que você estava vivo e montou o negócio, ninguém veio para te prestigiar. No dia que você estava vivo, nos dias, né? Porque no velório é um dia só. Nos dias que você estava vivo, ninguém veio. Ninguém atravessou a rua. Ninguém te chamou. Ninguém comemorou a sua vitória com você ou te apoiou nos momentos difíceis. Mas foi só saberem que você morreu que eles aparecerão para vir no seu velório, para te ver a última vez morto. Eles não são dignos da sua amizade, embora sejam familiares sanguíneos. Verdade difícil de falar, mas é uma verdade que acontece. Meus irmãos, você acha que eu estou falando a verdade nisso daqui ou não? O que você acha? Escreva aí no comentário. Você acha que o que eu falei é verdade? Existem parentes que viajarão milhares de quilômetros para te enterrar, mas não atravessarão a rua para te ajudar quando você estava vivo. Vamos lá, próxima verdade. Quando as Sagradas Escrituras, quando a Bíblia diz vigiai e orai, aprenda uma coisa, não é a vida dos outros. Tem gente que Jesus disse vigiai e orai, só que Jesus não falou a si mesmo. Então eles começam a vigiar e orar a vida dos outros. Nós temos que vigiar e orar a nossa vida. Tem gente que fala, Jesus falou orar e vigiar. Não, nunca falou isso. Ele falou vigiai e orai. Se você ora e vigia depois, imagine que você vai orar primeiro e vigiar depois. Você vai no meio da rodovia Anchieta, que é uma rodovia que passa perto de casa, e você vai fazer um Pai Nosso só na rodovia. Pai Nosso que estás... Antes de você falar no céu, vindo da primeira Scania, que tem a fábrica da Scania aqui, já te atropela, você fala pessoalmente para Deus. Por quê? Porque orou, mas não vigiou. Qual é o conselho de Jesus? Vigiar e orar. Primeiro você vigia. Vem caminhão? Não. Tô seguro? Tô. Tá tranquilo? Tô no acostamento? Tô. Agora vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Então vigiar e orar. Mas não é a vida dos outros. A internet deu uma capacidade muito grande da gente saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na cidade, através dos noticiários, o que está acontecendo com as pessoas famosas, e a gente começa, sem perceber, a vigiar a vida dos outros, a saber, querer saber, ter aquele intuito, não de aprender algo bom, mas de saber o que está acontecendo com a vida dos outros. Sobretudo se for desgraça. Se for desgraça, parece que é você colocar mel e chamar abelha, para não falar que é mosca vindo, não vamos ser indelicados aqui, mas vinha aquele enxame. Isso é uma armadilha. Tome muito cuidado em ficar acompanhando a vida dos outros para ver o que está acontecendo com eles. Você pode acompanhar a vida de alguém que você julga que está melhor do que você para aprender com ele. O que ele faz?
o que que ele come, que horas que ele dorme, que livro ele lê. Assim, aprenda isso. Eu sempre gostei, antes, quando não existia internet, de ler livros de biografia. Eu amava ler livros de biografia. Hoje, eu não leio mais, porque na internet você fica sabendo de tudo da vida da pessoa, tem vídeos, então para mim é mais atrativo hoje a internet. Eu substituí os livros de biografia pela internet, que me mostra a pessoa falando mesmo, é um recurso infinitamente melhor. Mas eu sempre fui apaixonado por livro de biografia. O que São Francisco de Assis fazia? Quero levantar, quero os amigos dele. O que aconteceu com ele para ele tornar-se santo, se ele era um pecador? Por que Jesus apareceu para ele? Por que foi aquilo? Porque então no livro contava e você se espelhava na pessoa. Então, acompanhar alguém para poder aprender com ele, e você só vai aprender se ele estiver melhor do que você. Ok. Mas ficar acompanhando o perfil de pessoa para ver discussão, lavando roupa suja, apresentando problema, contando desgraça e falando miséria, sai dessa que é furada. Você está perdendo tempo. Tudo bem? Então, terceira verdade de hoje. Quando Jesus falou vigiai e orai, não é a vida do seu vizinho, não é a vida dos seus amigos. É a sua própria vida. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Desde já separa o seu copo com água. Olha, daqui a pouquinho já vou fazer oração, tá bom? Já é uma live bem rapidinha. Aqui já está a música preparada. Começou a chover aqui. Tá um barulho de chuva delicioso. O Tabajara Vale, a Ivone Steula. Mas aquela que eu falei do parente, aqui eu escrevi aqui, né, para me lembrar. Será que eu falo ou não falo? Isso é ruim, é tacar lenha na fogueira, mas é uma verdade mesmo. Não é que, infelizmente, é uma verdade universal. Nem todos os nossos parentes sanguíneos são amigos nossos de batalha, que estão conosco quando nós precisamos. Então, quando eu escrevi isso daqui, eu vou repetir mais uma vez, existem parentes que viajarão horas e horas, centenas de quilômetros, milhares de quilômetros para vir te enterrar. Mas poucos terão coragem de atravessar a rua, atravessar a cidade, enquanto você está vivo e perguntar se você está precisando de alguma coisa. Isso é uma verdade dura de dizer, mas importante. Vamos lá? Quarta verdade, difícil de falar, mas importante de você ouvir. Se não houver ninguém para segurar a sua mão, porque tem hora que a gente quer apoio. O segurar a mão é que tem hora que a gente não quer caminhar sozinho. Se não houver ninguém para segurar as suas mãos, coloque-as no bolso e continue sua caminhada. Existem caminhos que você vai percorrer, minha irmã, meu irmão, tem que ser muito honesto com você, sozinho. Não porque está dando tudo errado, mas é porque é o seu testemunho. Geralmente são os momentos difíceis da vida, quando a gente quer dar a mão para alguém. Quando eu era criança, lá em Votuporanga, eu lembro que quando eu caía, a primeira coisa que eu levantava era erguer a mão. Para quê? Para vir alguém para me socorrer. Nesse caso, minha mãe ou o meu pai. Então eu ergui a mão, pedia socorro. Não é assim? Esses dias o Estevinho caiu, ele ergueu as mãos, pedindo o quê? Quando você ergue as mãos, você está querendo que alguém segure nas suas mãos, para você ter apoio, para você ter socorro. Então algumas vezes, minha irmã, algumas vezes, meu irmão, você vai estar passando por uma situação muito difícil na sua vida. E eu não estou falando isso para te desanimar, é só para te desanimar, mas só para te preparar para os momentos difíceis da vida. Tem momentos que você vai dar o testemunho da sua fé. E o testemunho da sua fé, geralmente, minha irmã, você não vai dar ao lado de muita gente. Só vai estar você e Deus. Vai ser entre você e Deus. Então existem momentos em que você vai erguer as suas mãos. E naquele momento não vai ter ninguém para segurá-las. O que você vai fazer? Não vai se lamentar. Coloca a mão no bolso e continua a sua caminhada. Lá na frente aparecerão pessoas que vão te ajudar. Mas existem momentos nossos de profunda angústia, de determinada tristeza, que é só é nós e Deus. É nós e
Deus. Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim, mas terão dias que serão assim. Isso é uma verdade muito difícil de ser falada, mas é importante você se preparar para não achar que vai ter esse socorro na terra, hein? Esse socorro material sempre. Muitas vezes não vai. E muitas vezes as mãos que você achou que seriam estendidas se tornaram bocas te acusando, te caluniando e falando mal de você pelas costas. Faz parte. Você vai prosseguir avante. Porque o que você chora em secreto, em segredo, é conhecido do mundo espiritual. Deus conhece as vezes que você chorou sozinho. Deus conhece as vezes que você estava angustiada sozinho. Deus conhece as vezes que você achou que não ia dar certo. Ele sabe, Ele conhece. Os espíritos de luz também conhecem. Então não desanime, persevere. Isso é só um momento da sua caminhada. Vamos lá? Mais uma? Difícil, né? Às vezes precisamos passar por momentos difíceis. A live de hoje é um alerta para os momentos difíceis da vida. Às vezes precisamos passar por momentos difíceis. Vamos ser honestos, a gente vai passar várias vezes. Para saber quem é família, quem é amigo e quem não é nada. Às vezes precisamos passar por momentos difíceis para saber quem é família verdadeiramente, aquela família que te apoia, que te ampara. E muitas vezes nós, lembra-se lá da segunda verdade, muitos familiares viajarão milhares de quilômetros para te enterrar, mas não atravessa a rua para te ajudar. Uma família que a pessoa tem enorme, de 200 pessoas, dá para contar com 2. Com 3, e olha lá, se na sua família tem 3 que você pode contar, parabéns, Deus te abençoe. Você é uma privilegiada, um privilegiado. Então, algumas vezes, é necessário passar por momentos difíceis para a gente saber quem é família, quem é amigo, se não é da família, mas é amigo, eu posso contar, e quem não é coisa nenhuma. E quem só é volume na sua vida. Quem só é número. E a última verdade, para a gente fazer a nossa oração, a Cíntia Malzone falando, são pouquíssimos que nos ajudam. Verdade, tem uma maneira da gente saber, falando desses momentos difíceis, uma maneira da gente saber quem são colegas e quem são amigos, é fácil, eu já falei isso aqui uma vez. Se você quiser conhecer os seus colegas, dê a maior festa da história da cidade. Aparecerão 20.000 pessoas. Quer conhecer os seus amigos para valer? Fique doente ou devendo, de preferência os 2. E você vai ver que amigos são todos eles, como aves de arribação. Se faz bom tempo eles vêm, mas se faz mau tempo eles vão. A última verdade difícil de ser dita hoje é: quem te largou no meio do oceano, quem te abandonou no meio do caminho da luta, quando mais você precisava, quem te largou no meio do oceano, não tem direito de saber o que aconteceu entre você e os tubarões, e muito menos como você conseguiu chegar à praia. Quem te largou no meio do oceano não tem direito de saber o que aconteceu entre você e os tubarões, o que você passou. E muito menos saber como você chegou à praia. Existem pessoas que não merecem a nossa explicação. Não merecem a nossa maldição, o nosso mal-querer. Nós abençoamos a todos, mas nos vemos livres dele. O abençoamos, mas seguimos em paz. O perdoamos, mas não queremos mais a convivência. O perdão é não guardar e caminhar com o rancor da pessoa, mas não é caminhar mais junto mais, porque você não confia. Quando mais você precisou, ela te abandonou. Então a pessoa que te largou no meio do oceano, abandonada e sozinha, não merece saber o que aconteceu entre você,
o que se passou entre você e os tubarões, e muito menos merece saber como você chegou viva na praia. Importante, minha irmã, importante, meu irmão, é que você sabe, e isso te basta. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção para você e para a sua família. Separe desde já seu copo com água. Um abraço para o filho Rodolfo, que está junto com a Márcia Lima, ouvindo a nossa live de hoje. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o teu nome de amor. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida e pela oportunidade da terra, deste planeta bendito, dessa escola que nos ensina através das experiências diárias, cotidianas, as lições preciosas para a nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Nós te agradecemos por tudo, pela oportunidade dessa existência. Se ela não é do jeito que gostaríamos, é do jeito que precisa ser. Permita, Senhor, para aqueles que querem ter uma colheita de amor, de paz, de esperança, que plantem primeiro o amor, a paz e a esperança que tanto anelam, que tanto desejam. Para que a lei da semeadura, da plantação e da colheita, da ação e da reação, da causa e efeito, do karma, possa se cumprir em nós. Uma reação boa, um karma positivo, uma colheita abençoada. Senhor, livra-nos do mal. E dai-nos a oportunidade de caminhar no bem, de conhecer o bem, de pensar no bem, de falar sobre o bem, de amar o bem, a luz, a paz. Permita que os espíritos obsessores não tenham acesso à nossa mente, aos nossos caminhos, às nossas ideias, pensamentos e à nossa vida. Igualmente, não nos possam roubar as energias preciosas que a todo custo conseguimos conquistar através da prática da caridade, do amor e da paz. Permita, Senhor, que a nossa família esteja protegida do alto da cabeça à planta dos nossos pés, e que nós possamos na terra cumprir, mesmo muitas vezes sofrendo, a tarefa que nos compete, para que no momento da nossa partida possamos partir da terra melhores do que aqui chegamos. Senhor, abençoe a todos os que sofrem as dores físicas, psicológicas e espirituais, as pessoas traumatizadas por determinadas situações gravíssimas que acabaram causando um grande impacto emocional na vida dessa pessoa. Permita que ela tenha força para perdoar e prosseguir avante. Não necessariamente porque a pessoa mereça o perdão, mas porque ela, perdoando, neste gesto tão nobre, passa a merecer a paz. Abençoe, Senhor, esse copo com água, ou essa garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores, e ao bebermos dessa água, que estejamos bebendo do teu Santo Divino Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus onde você estiver. Se você quiser, beba a sua água com fé. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu fiz um podcast lá em São Paulo, foi gravado, vai passar na sexta-feira.
Depois eu falo onde. Chegamos a tempo de fazer a nossa live aqui em São Bernardo do Campo, na minha cidade. Por enquanto estou fazendo do quarto do Estevinho aguardando para dormir, eu fazendo o quarto dele, mas a partir de dezembro, de janeiro, vamos fazer lá do meu estúdio, tá bom? Espero que você tenha gostado da live de hoje. Tema muito difícil, verdades difíceis de serem ditas, mas importantes de serem ouvidas, servem como um alerta espiritual para as nossas vidas. Amanhã estaremos juntos com outro tema, sempre ligado à espiritualidade, ao seu crescimento espiritual e à construção da sua evolução. Até amanhã. Um forte abraço, fique com Deus. Amanhã às 10 da noite.